Os pobres não podem pagar a conta. Esse é o slogan da campanha do presidente Lula. Aonde ele vai, ele fala sobre isso. Outro dia na Bahia apareceu com uma placa, os ricos é que tem que pagar, alguma coisa semelhante, e o discurso dele está sendo muito incisivo. Dá uma olhada aí no discurso que ele fez lá no Sul, se eu não me engano. Vamos buscar saída em Marte. É a Terra que precisa do nosso cuidado. Ela é a nossa casa, ela é o nosso mundo. A concentração de renda é tão absurda que alguns indivíduos possuem seus próprios programas espaciais. Certamente tentando encontrar um planeta melhor do que a Terra, para não ficar no meio dos trabalhadores que são responsáveis pela riqueza deles. O Brasil está impulsionando a proposta de taxação dos super ricos no debate do G20. Nunca antes o mundo teve tantos bilionários. Estamos falando de 3 mil pessoas que detêm quase 15 trilhões de dólares. Isso representa a soma do PIB do Japão, da Alemanha, da Índia e do Reino Unido. É mais do que se estima ser necessário para os países em desenvolvimento lidarem com a mudança climática. As enchentes que levaram destruição ao sul do Brasil, Quênia e a China, e as secas na Amazônia, na Europa e no continente africano mostram que o planeta já não aguenta mais. Pois bem, pessoal, eu tenho 3 sugestões para a campanha do presidente Lula. Ele pode pegar, fazer campanha eleitoral, mas tem que cumprir o que nós vamos propor. A primeira sugestão, a primeira, de número 1, é pagar a revisão da vida toda dos aposentados. Presidente, é muito difícil o senhor dizer que está defendendo os pobres e dar um calote nos aposentados, porque é um calote. A revisão da vida toda, nós já ganhamos de 6-5, lembra? Lá no Supremo Tribunal Federal. Aí o senhor nomeou 2 ministros, era o Zanini e o Dino. Aí mudou tudo, eles mudaram tudo, até as regras do próprio tribunal, que teria que valer o voto dos ministros aposentados, mas eles atropelaram todo mundo e o que vale agora é o voto deles, segundo eles. Então nós ganhamos. Na hora de pagar, o que aconteceu? O senhor fez um conchavo com o ministro Barroso, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso, era jantar para cá, almoço para lá, era cochichar no ouvido de um e de outro, e o Barroso disse que prestou um serviço à austeridade do país. Prestou um serviço o quê? Esmagando os pobres, esmagando os aposentados. Presidente, não adianta discurso. Discurso tudo bem, mas eu preciso dos fatos, dos acontecimentos. O senhor tem que pagar a revisão da vida toda. Senão, esse discurso de pobres, defesa de pobres, isso é balela. Isso é só para ganhar a eleição. Na prática, o senhor tem que pagar aquilo que deve. A revisão da vida toda não custa bilhões, bilhões e bilhões. Custa, sim, 3 bilhões no prazo de 10 anos. Mas o pessoal ganhou. O INSS errou e errou feio. Eles não contaram as contribuições dos aposentados de antes de 94. Então, quem, depois de 94, ganhou um pouco menos, ficou desempregado, esse aí ficou prejudicado. Outros não ficaram prejudicados porque tiveram melhores empregos. Então, a média saiu um pouco maior. Mas milhares de aposentados que deveriam hoje estar ganhando o teto estão ganhando o piso. Não ganha menos do que o piso porque não tem outro jeito. É inconstitucional ganhar menos do que o piso. Mas as pessoas poderiam ganhar 4 salários mínimos. Não está ganhando um salário mínimo. É uma vergonha, presidente. É uma vergonha. O senhor não fez nenhum gesto para os aposentados. Isto é de lei. Isto é legal. A segunda coisa, presidente, não dá para enganar, são os descontos indevidos. Milhares de aposentados, milhões de aposentados, tiveram descontos indevidos durante anos e anos e anos e anos. A imprensa denunciou, nós denunciamos, a coisa veio à tona. E o que aconteceu? Pouca coisa, pouca coisa. Nenhum dos mafiosos foi preso. Nem aquele, o pessoal chama de careca do INSS, né?
Ele está por aí, está escondendo os seus carros, né? Pegou, outro dia a Polícia Federal descobriu que ele escondeu os carros. E como é que esse cara não foi preso se ele está escondendo as provas, ele está misturando as provas para que não haja nada? Não aconteceu nada com essas organizações. A organização do seu irmão continua lá, do mesmo jeitinho, se preparando para voltar a arrecadar. Tem uma organização em Brasília, poderosíssima, CONTAG, que é muito ligado ao seu grupo político, o MST. O que aconteceu com eles? Nada, nada, até agora nada. Eles estão dizendo que vão devolver e chamaram o ministro Toffoli, que fez uma proposta de acordo, tudo bem. E o que é que eu digo para os trabalhadores? Peguem essa proposta do Toffoli, que é muito ruim, muito magra, peguem essa e depois abra o seu processo, cara. Mas antes de eu falar da terceira questão, eu peço a você para compartilhar, mandar esse vídeo para frente. Nós temos que ganhar essas batalhas, nós temos que desmascarar os políticos que se postam como salvadores da pátria, falam e na prática deixa muito a desejar. Então eu espero que você mande esse vídeo para o presidente da República, para o presidente do STF, para todo mundo. A terceira questão é muito importante. É muito importante. Cobrar aos devedores do INSS. Fica falando rico contra pobre, não é? Tem que proteger os pobres, eu também tenho que proteger os pobres. Não é? Mas não vai lá onde deve resolver. Tem várias empresas, grandes empresas, que devem ao INSS. O que acontece com eles? Nada, nada. Eu vou dar um exemplo aqui. A JBS, presidente, é a maior devedora do INSS. Com o dinheiro que a JBS deve, dava para pagar muita gente. Dava para pagar quase que toda a revisão da vida toda, só com o dinheiro da JBS. A Caixa Econômica deve, os bancos devem, Banco do Brasil deve, o INSS, e não acontece nada, presidente. Cobra, vai em cima. O grave da JBS é que ela ainda consegue, devendo a Previdência, ela consegue empréstimos no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no BNDES. É uma vergonha, isso é uma vergonha. A JBS fica pagando passagem, bancando seminário no exterior para ministros, para o ministro do seu governo e para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, presidente, esta é a minha contribuição. 3 coisas que o senhor deve fazer. Primeiro, pagar a revisão da vida toda. Isso é inegável, inegociável. Segundo, acabar com o desconto indevido, que não acabou, eles estão se preparando para voltar aí. E terceiro, cobrar os devedores da Previdência Social. Se você concorda comigo, se você acha que essas contribuições são boas, e se você não concorda, me diz aí embaixo por que você não concorda. Se você concorda e tem outras sugestões, escreve aí embaixo, manda para frente. E não esquece, Deus no comando.